para todos. Glória a Deus. A gente faz o culto assim para convidar os jovens, né? Mas só que é para todos nós. Quanto mais a gente aprender de Deus, é melhor. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E hoje, pela manhã, eu estava pregando, né, sobre a importância da gente se fortalecer no Senhor, que é a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente não se fortalece no Senhor, aí o negócio se levanta, a gente não sabe como se defender. E Jesus, lá no deserto, ele se defendia com a palavra. Eu estava explicando hoje de manhã que Jesus, ele é verbo, ele é palavra de Deus, e a gente tem que se fortalecer na palavra. Porque no mundo espiritual existem muitas coisas que a gente não vê, que a gente não conhece. É como assim? Porque, por exemplo, tem muitas famílias aí que passam uma luta, gente. É uma batalha. E não sabe, pastor, eu não sei mais o que fazer para libertar meu parente, meu filho, ou para sair dessa vida. Porque às vezes você não está lutando para libertar ninguém. Mas você tem sonhos, tem objetivos, né? Que o maligno já sabe. E o negócio dele é impedir você de ser abençoado. Não que Deus não quer que você seja, Deus quer que você seja. Mas ele tem as maneiras dele de impedir. E uma delas é manchando o seu coração, entendeu? Que às vezes você está indo bem, você quer ver as bênçãos de Deus acontecer na sua vida. Mas se ele conseguir manchar o seu coração, ele atrapalha você de ver as bênçãos de Deus. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui para você. Lá no livro de Mateus 5, porque às vezes a pessoa, pastor, mas eu já vi aqui na igreja, a senhora já pregou isso várias vezes, mas não é eu pregar várias vezes. O negócio é, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ajudar você a entender, ouvir na sua vida. Jesus. E às vezes você não entende que Deus quer operar uma coisa grande na sua vida. Inclusive, eu estava falando hoje de manhã que não deu para a gente botar, porque a Natasha está com os preparativos do culto de amanhã, né? É meio corrida, muita coisa. Mas assim que passar o culto, ela vai colocar um testemunho que o irmão da Zuleide, né? Como que tá? Chegou a ver? Viu como é que tá? Viu como é que ficou depois? Aí a gente não. Como é que a gente vai duvidar do poder de Deus? Olha que obra que Deus fez ali. Porque aquele pé do jeito que estava, humanamente falando, ia precisar de duas coisas: ou ocultar, ou fazer enxerto. Ou fazer enxerto, porque estava uma boa parte do pé já tinha ido embora. E graças a Deus, através das orações e tudo, eu falando também para ela lavar com a água, né? Essas águas que ela pega na sexta-feira, o pé do homem foi totalmente restaurado. Eu estou preparando um testemunho. Mas por que você ainda não botou? Eu não botei porque o Facebook não aceitou. Lá no Pastor Mota, no Face do Pastor, ele botou. Só que para você clicar, você vê a foto, você tem que clicar e vai aparecer assim, ver foto, porque eles não aceitaram por causa da política de privacidade, porque estava muito feinho, né? Estava muito feinho. Aí eles acharam que aquilo ali era uma cena muito forte. Aí eles não aceitaram a foto. Eles botaram lá aquele coisinha lá da política de privacidade. Então a gente vai ter que arrumar um jeitinho de fazer. Como que a gente vai fazer? Talvez botar dentro de um vídeo, né? Aí vai ser mais fácil de reproduzir. Ou, não sei, alguma coisa a gente vai fazer para poder postar, porque realmente é muito forte a cena. Mas é isso que torna o nosso Deus maravilhoso, né? Saber que o antes e depois, o que Deus fez naquele pé, não faz só no pé, faz no relacionamento, casamento, a prosperidade, a saúde. Se a gente crer, glória a Deus,
E tudo é possível que crê. Só que quando você está buscando a Deus, e você está precisando de um milagre, quando você está indo no caminho certo para ser abençoado, o maligno ele vai tentar sujar o seu coração de qualquer jeito. Porque ele, é a única maneira que ele tem de atrasar a sua vida é se ele conseguir sujar o seu coração. Uma mágoa, com ódio, fazer você pecar. E para isso, o que ele faz? Ele não tem outra alternativa, ele tem que usar alguém. Entendeu? A Bíblia diz lá no primeiro, acho que é 1 Coríntios 10, está escrito assim: não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima das suas forças. Quando você está bem com Deus, você está indo bem com Deus, o diabo sempre vai tentar levantar alguém. Se você não vigiar o seu coração, você vai cair naquela ali, você vai ficar com raiva, com ódio. Entendeu? Daqui a pouco você está batendo boca com a pessoa para discutir, né? Tudo que o demônio quer para te atrasar e fazer você perder as bênçãos que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Por isso que a gente tem que enxergar, mas não é fisicamente, não. Fisicamente você já enxerga, é no mundo espiritual. Você tem que enxergar o que está por trás daquilo ali, que é para você não cair naquilo ali. Entendeu? Porque existem pessoas que é espiritual, que a pessoa é muito raiventa, qualquer coisa a pessoa se explode, a pessoa se ira. Então você tem que pedir força a Deus para você não ser desse jeito. Entendeu? Jesus disse: aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. A pessoa muito explosiva, ela corre o risco de perder bons empregos. Sabia disso? A pessoa perde bons empregos, porque eu vi um cara lá, sabe o que o cara fez? Motorista de ônibus. Parece que o cara mandou ele embora. Eu fiquei de boca aberta pelo livro. Parece que o cara mandou ele embora, sabe o que ele fez? Ele pegou o caminhão da empresa, chateado. Dentro da garagem tinha vários caminhões assim. Ele pegou o caminhão da empresa, entrou dentro do caminhão e saiu batendo os caminhões todinho de frente. E os caras tudo gritando: para! E ele batendo assim, ó, os caminhões. Ele arrebentou um montão de caminhão. de caminhão não, gente, de ônibus. Os ônibus da empresa se pararam. Acho que ele era motorista de ônibus. O cara mandou ele embora, então ele ficou com raiva e saiu batendo os caminhões, ônibus todos. A garagem do caminhão, a garagem lá do ônibus estava fechada. Sabe o que ele fez? Ele, com raiva, ele saiu arrebentando a garagem. Ele foi embora e levou o caminhão da empresa, levou o ônibus da empresa. Saiu arrancando garagem, arrancando tudo. Aí tu acha que esse cara fez boa coisa? Não fez, eu fiquei com dó dele. Coitadinho desse homem. O diabo provocou ele. Como ele é uma pessoa muito estourada, ele caiu. E o demônio fez isso para prejudicar ele. Por quê? Porque foi mandado embora, não é? Ele podia correr atrás do direito dele. Vamos botar aí que ele tinha assim, 10 anos lá de... Vamos botar no mínimo, 10 anos de emprego. Ele ia pegar um dinheirinho. Fundo de garantia, 13º, ia pegar lá um dinheirinho de indenização. Se ele estava ali um tempinho ali de carteira assinada, ele ia entrar em outra empresa. Ia viver a vida dele. E o que ele fez? Ele perdeu a cabeça, ele se prejudicou, porque diante da justiça, o que ele vai ganhar não vai dar nem para pagar aqueles ônibus, capaz de perder o negócio. Olha o que ele fez. Você entendeu? Aí, se não era justa causa, o cara pode ter botado lá justa causa. Entendeu? Como que ele vai pagar aqueles ônibus todos? O conserto de um ônibus daquele é caro. Eu acho que o motorista de um ônibus tem condições de pagar aqueles ônibus todinho que ele arrebentou, aquele portão da garagem. Vai ver que foi processado. Gente, perdeu os direitos dele, ele só fez bobeira, gente. Vai ver que depois, quando chegou em casa de cabeça quente, ai meu Deus, o que eu fiz? Que bobeira que eu fiz? Boa noite, a paz do Senhor.
Entendeu? Então, a pior coisa que tem é a pessoa quando ela é uma pessoa estourada. Ela não tem paciência, qualquer coisa ela se estoura. Senão, a gente até entrar na cabeça da pessoa que isso não é de Deus. Por que não? Porque Jesus disse, aprendei de mim, sou manso, manso. Jesus é manso, humilde. As pessoas sabem quem está dentro de você, pessoal, não é porque você fala, não. Não adianta falar, eu sou cristão, mas se mexer comigo, não vai ter. Então, que cristão que sou eu? Eu estou falando uma coisa, mas eu não estou representando bem a Jesus Cristo. Eu já levei na cara aqui dentro da igreja. Quem estava aqui o dia que aquela mulher entrou aqui querendo quebrar o meu celular? Estavam aí, o João também estava aí. Tu viu a minha reação? Viu brava com a caramba da mulher? Hã? Você está entendendo? Se fosse você, fala a verdade, teria a mesma reação que eu? Você ia tacar esse celular na cabeça dela. E se a outra pessoa, irmão, tu quer meu celular? Vai ter que comer esse celular agora. Irmão, tem gente que é estourado. Quer celular? Então tu vai ter que comer esse celular agora. Abre a boca aí. E aí? Gente, preste bem atenção. Eu não tenho mais 18 anos de idade. Você está entendendo? Mas eu também não sou velha, não, irmão. Se eu não tivesse Jesus dentro de mim, ia ficar pequeno isso aqui para mim, aquela mulher. Principalmente do jeito que eu era brava antigamente. Você está entendendo? Mas sabe por que a minha reação não é essa? Quem mora em mim não é agressivo, não é agressivo. Quem mora em mim é manso e humilde. Você tem que ter cuidado com isso. Você entendeu? Isso traz grandes prejuízos, porque isso acaba. O cara lá acabou com o emprego, né? Tem gente que acaba com o relacionamento. A pessoa explosiva, agressiva, o tempo todo, eu falo agressiva assim, ignorante, uma pessoa estourada. A pessoa que vai viver do lado daquela pessoa não vai aguentar. Você está entendendo? Não vai aguentar, uma hora a pessoa vai querer ir embora, a pessoa não vai suportar a outra. Entendeu? Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa, pessoal, estourada, ninguém gosta. Você entendeu? Porque você não sente paz. Você já esteve do lado de uma pessoa com paz? Você não quer sair mais dali. Você quer até ficar conversando com a pessoa, porque a pessoa é tão tranquila, tão... Entendeu? Eu não sou assim, melhor pessoa da face da terra, não. Todos nós erramos. Eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu seria Jesus. Entendeu? Eu não sou Jesus. Eu sou serva de Deus, mas não sou Jesus. Mas tem pessoas que quantas pessoas já conversei assim, nervosa? Não, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, que não sei o quê. E eu fui conversar com a pessoa, e a pessoa foi se acalmando, daqui a pouco a pessoa, poxa, olha, eu estou diferente depois que conversei com você. Já várias pessoas aconteceu isso. Entendeu? Poxa, foi bom conversar com você, me saiu um peso. Eu estou me sentindo mais calmo. Por quê? Porque você, quando tem Jesus, você leva paz para o outro. Você leva calma, tranquilidade para o outro. Você está entendendo? A pessoa até gosta de conversar com você, porque ela conversa com aquela paz, aquele espírito sai, né? E ela sente aquela paz que vem de você, a pessoa se acalma. Agora, a pessoa é agressiva, a pessoa é irritada. Quer dizer que a pessoa não vai sentir paz perto de você, a pessoa não vai ter sossego do seu lado. Aí acaba acabando o casamento, acaba o relacionamento. Você entendeu? Porque toda pessoa estourada, toda pessoa se ira com facilidade. Aí isso aí impede a bênção, por quê? Vamos lá no livro de Mateus. Quero ver se a pastora, mas ela
já pregou isso aí mais de 20 vezes, irmão, mas é para te abençoar. Isso aqui não é para arrancar seu braço, não é para te fazer sofrer, não é nada disso. É para você aprender com Jesus, para você ser feliz. Jesus quer que você seja feliz. Porque às vezes o demônio já viu que você tem esse problema. Lembra que eu falei outro dia da concupiscência da carne? Que saía uma coisa, a ira é uma coisa da carne. O diabo já sabe. Aí ele vai sempre tentar você nessa concupiscência. Se ele não pode fazer você beber, fumar, cheirar e outras coisas mais, ele vai tentar a fulana estouradinho. Arruma aí uma situação que rapidinho vai se explodir. Aí pronto, você está em grandes coisas por causa de poucas coisas, pequenas coisas. Entendeu? Tem que pedir a Deus. A Bíblia diz que os mansos, eles herdarão a terra. Entendeu? Manso é aquele que tem paciência. Hoje eu estava estudando não, gente. Eu estava orando antes de eu vir para cá. E eu estava lá no quintal, eu estava meditando em Jesus. Hoje é sexta-feira santa. É o dia que Jesus se entregou naquela cruz e foi crucificado. Se entregou voluntariamente por amor a cada um de nós. Correto? Todo mundo sabe. Eu estava pensando o seguinte. Ele se entregou, a gente olha a coroa de espinho botado nele. A gente olha os pregos que foi pregado nas mãos, nos pés. A gente olha as bofetadas que ele levou. A gente olha lá a cruz que ele foi forçado a carregar. O tanto que ele foi açoitado. Tudo isso, né? A gente vê que ele passou. Mas hoje eu estava pensando uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. A gente olha as feridas de Jesus que foram expostas. Mas e as feridas internas? Né? Porque isso que ele passou não causou só uma dor física. Isso deve ter causado uma dor na alma dele muito profunda. Por quê? Ele ser crucificado, ele ser ferido, ele ser açoitado, ele passar aquilo tudo na mão daquelas pessoas que ele tanto amou, que ele veio para salvar. Você entendeu? E ele não tinha pecado. Ele sabia que estava passando aquilo tudo injustamente. Ele não fez nada, mas uma vírgula de mal para aquele pessoal. Só um bem. Ele estava ali para salvar, sabe? Ele pagou por tanto amar. Isso também deve ter sido uma dor muito profunda para Jesus. Assim, a gente olha a dor física, estou falando uma dor na alma, no espírito. E eu fico imaginando Jesus pendurado naquela cruz, sofrendo, agonizando, né? Para ver que o sangue descia das mãos, dos pés. E olhando para aquelas pessoas rindo, debochando, nos falava lá, ué, não é filho de Deus? Desce daí então. O rei dos judeus. E outras coisas que falavam, né, debochando dele. Eu imagino Jesus olhando aquelas pessoas, ainda com um olhar de amor, de misericórdia, de perdão. Porque Jesus depois falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Você entendeu? Então Jesus, ele deu uma grande demonstração de amor, de perdão naquela cruz, e de mansidão. Porque ele não revidou em momento nenhum. Talvez, já viu? Quando a pessoa, na hora da dor, a pessoa costuma
né? Se deixar, a pessoa fica meio agressiva, que ela está sentindo dor, já não está com paciência, mas nem pregando ele ali, ó, naquela hora daquela dor, daquele desespero, ele não. Nem sequer um xingamento, nada. Ele aguentou tudo calado. Entendeu? Então, Jesus, ele nos ensina a perdoar aquelas pessoas que nos ferem, sabia? Porque tem pessoas que não ferem você fisicamente, mas emocionalmente a pessoa fere. Não é que ela quer te ferir, não. Ela não está fazendo de propósito, mas infelizmente, às vezes a pessoa não vigia. Deus está falando, a pessoa não vigia. Se por ela não vigiar, o demônio usa mesmo. E quando ele usa, a pessoa não enxerga que está sendo usado. O problema é esse. O demônio sempre faz a pessoa achar que é o outro que está errado. Até você entender que não é. Entendeu? Ele tem a mania de querer cegar as pessoas. Então a pessoa vai e fere você, machuca. E igualzinho Jesus, sem você ter feito nada. E aí, o que a gente tem que fazer que Jesus ensinou? É nessa hora que Jesus ensinou você ser manso, ser humilde, ser perdoado. Entendeu? Então, aqui no livro de Mateus 5, olha o que ele está falando aqui. Mateus 5, lá no versículo 8. Acharam aí, pessoal? Amém? E Deus, gente, Ele quer usar a mim e a você, presta atenção. Ele quer usar a mim e a você para curar a ferida dos outros, não para fazer ferida. Aquele pessoal lá era usado para fazer a ferida, era usado para ferir Jesus. E eles diziam que estavam fazendo aquilo por amor de Deus, mas não era por amor de Deus. E se eles estivessem com Deus, eles amariam Jesus. Eu já preguei isso aqui. Entendeu? Tem gente que fala, mas eu estou tão bem com Deus, mas a pessoa tem uma birra do seu pastor, tem uma birra da sua pastora. Não tem aquele temor de Deus. É meio esquisito isso. Porque se você ama a Deus, você vai amar quem é de Deus. Jesus era de Deus. Você está entendendo? E a gente tem que ver isso. O que você está fazendo com as suas atitudes? Você está usando as atitudes para curar ou para ferir? Para libertar ou para prender os outros? Você tem que ver isso. Entendeu? Isso é nós que temos que analisar. Examine-se o homem a si mesmo. Você tem que ver suas atitudes, o que você está fazendo, se está certo, se está errado, para você não fazer o mal. Porque a Bíblia diz que você faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você quer ser amado, ame o seu próximo. Se você quer respeito, respeite o seu próximo. Tem gente que, mas não me entra, mas você também não está respeitando. E aí, como é que faz? É dano que se recebe. Você está entendendo? Não, pastor, eu gostaria que me ferisse. Então, fere os outros. Na hora você vai achar outra pessoa para ferir você também. É assim que funciona. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Mateus 5, lá no versículo 8, ele está dizendo aqui, bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado, pessoal? Você é feliz, feliz. Quem não quer ser feliz, pessoal? Ele está falando bem-aventurado, é feliz. Os limpos de coração. Sabe o que é uma pessoa com coração limpo? Você não tem ódio, você não carrega mágoa de ninguém, você não tem ninguém no seu coração. Você não vive suspeitando mal, né? Porque você já viu lá no 1 Coríntios, o amor, como é que é? O amor, ele não suspeita mal. Ele não se irrita, não foca com a injustiça. O amor, ele é assim, é paciente. O amor é paciente.
Entendeu como é que funciona? Tem gente que não tem paciência com o outro, misericórdia. Qualquer coisa a pessoa se explode. Se falar 3 vezes que a pessoa, fulano, cadê o chinelo? Tá ali, fulano, cadê o chinelo? Tá ali. Fulano, cadê o porcaria? Já disse que o chinelo tá ali, então a pessoa não tem paciência, não. Ah, também toda hora você fica perguntando a mesma coisa. Então é esquisito o negócio. Hã? Mas o amor é paciente, o amor não se irrita. Isso se essa pessoa não for lá, vai ela comer o chinelo. Tem gente que é mais agressiva ainda. Você entendeu? Os limpos de coração verão a Deus. Por que é bem-aventurado? Porque você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai ver Deus agindo nos seus sonhos, nos seus objetivos. Você vai ver Deus. Isso é o que a gente quer, gente. A gente quer ver Deus. Mas, pastor, como é que eu vejo Deus? Através de uma cura. Às vezes você não está se sentindo legal. Você vai lá, ora a Deus. Daqui a pouco aquilo some. Você viu Deus na sua vida. Ele te curou. Você viu Deus através de uma libertação. Uma pessoa que você tanto queria ver a libertação daquela pessoa. Você orou a Deus e aquela pessoa foi liberta. Você viu Deus. Você vê Deus agindo na sua vida, seus sonhos. Entendeu? Agora tem coisas que, pastor, eu vou saber. Eu nem oro mais, Deus está nada, não sei o quê, eu oro, mas não acontece nada. Mas você também tem que observar como você está. Às vezes você não está enxergando, mas porque o maligno tem mania de cegar as pessoas. Às vezes você não está enxergando, mas tem um troço na sua vida que não deixa você ser feliz. E faz você pecar, que joga você contra alguém, você não está enxergando isso, você tem que pedir força a Deus. Por isso que o Davi, ele disse assim, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu que me socorro, me mostra aonde que é, o que está acontecendo, por onde que esse trocinho está entrando, e Deus vai te mostrar. Só que quando ele mostrar você, você também tem que querer mudar. Porque aí você perguntou a Deus, você não ouve mais o seu pastor, então Deus já usou outro pastor. Aí você também não ouviu, Deus já usou outro também. Também não ouviu, às vezes usou até um irmão, uma irmã, uma frase do Facebook, alguma coisa, a pessoa ainda não quer mudar. Ela insiste a achar que, não, mas eu... Entendeu? Você tem que se esforçar para mudar. E Deus falando, Ele está falando. Você tem que prestar atenção no que é que Ele está falando. Glória a Deus. Vamos lá. Então, a gente tem que manter o nosso coração limpo para não estragar nossas bênçãos, nossas... Né? Vamos lá para o livro de Efésios. Hoje eu preguei de manhã lá no livro de Efésios, pessoal. Às vezes você está passando uma luta com um parente, com alguém, que você não sabe mais o que fazer, mas você não está entendendo o recado de Deus. Entendeu? Pastora, vira e mexe, eu estou me desentendendo com fulano, com Beltrano, com mais não sei o quê. Entendeu? E você não está entendendo que a sua luta não é carne nem sangue. Você não está enxergando. No mundo espiritual, o maligno está todo feliz. Porque você não enxerga, então você vai ficar toda hora caindo no laço dele, na armadilha dele. Às vezes Deus está querendo realizar uma bênção na tua vida, às vezes Deus está querendo te usar, e você está estragando tudo. Você não está enxergando o maligno fazendo uma arruaça na sua vida. E Deus está falando. Você não presta atenção aí. Ouvindo alguém a palavra do rei e não entendendo, o que acontece? Ele vem e tira. Você vai continuar sendo a mesma pessoa irritada, marrenta, que a coisa se explode, e você acha que está ganhando lucro, mas você não está ganhando lucro. Você não está ganhando lucro, pessoal. O lucro a gente ganha quando a gente fica assim com Deus. Aí a gente ganha lucro. Não, quando você está com Deus, você vai dar muito fruto, você vai prosperar, sua vida vai mudar. Mas se você é longe de Deus, você não está ganhando, você está perdendo tempo.
Ah, mas eu estou andando, eu já estou longe, mas mais ou menos aqui esse microfone aqui. Você está fazendo assim, ó. Igual aquele povo do deserto. Eles eram para ter chegado em 40 dias na terra prometida. Quantos anos eles ficaram lá? 40 anos. Eles não chegavam porque estavam rodando aquele deserto. Entendeu? Mas qual era o problema deles? Eles não aceitavam o que Moisés pregava. Entendeu? Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela ouve, mas no coração dela, ela não está aceitando o que o pastor está pregando. Às vezes tem gente que acha que está jogando piada. Ah, isso é piada para mim. Igual a mulher, né? Que uma vez o pastor disse que chegou lá na igreja, tinha uma mulher sentada lá. E aí a mulher, quando o pastor ia pregar, ela, tá bem pastor jogar piada para mim. Aí quando foi um dia, tanto ela falar isso, teve um dia que o pastor sentou lá e falou, e aí, irmã, o que eu vou pregar hoje? Não sei, o senhor tem que pregar. Não, é melhor você escolher que você vai pregar, porque tudo que eu prego, você está dizendo que eu estou jogando piada para você. Se ela não quer escolher, não vou pregar. Você está entendendo? Porque, gente, pastor não é pintinho, não. Ficar jogando piada para os outros da igreja, isso é sério. O Espírito Santo está usando o pastor, está usando a pastora, mas o maligno não deixa a pessoa aceitar. Ela não vê, ou ele, né, não enxerga que a vida da pessoa está de cabeça para baixo, as coisas não estão indo bem, você sente quando as coisas não estão indo bem. Hoje eu estava conversando com uma irmã, e ela falou assim, pastora, o que a senhora pregou aí de manhã foi certinho para mim. Porque teve uma pessoa que me deu um conselho. Não foi assim, deixa eu explicar mais ou menos, porque eu não estou citando nomes, não. Hoje de manhã eu estava pregando sobre o dízimo. Sobre você devolver o dízimo da maneira certa. Porque a palavra de Deus está dizendo, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. É todos. Então, todo o dinheirinho que você pegar, 10% é do Senhor. Então, se eu pego um dinheiro, tiro o dízimo, o outro não, eu estou fazendo uma péssima coisa. Primeiro que isso nem dízimo não é. Você já cancelou sua prosperidade. Está entendendo? Você já cancelou sua prosperidade. Porque ele diz, trazei todos os dízimos. E aí eu estava explicando a importância da pessoa ser fiel, levar a sério e tal. E aí depois do culto ela falou assim, pastora, o que a senhora pregou foi certinho para mim. Porque eu estou com esse dízimo, eu estava com esse dízimo lá na minha casa guardado um tempão. Porque vem uma pessoa, olha como é que é as más conversações. A Bíblia diz que as más conversações, o que elas fazem, pessoal? Corrompem os bons costumes. Está escrito que só é feliz aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Sabe qual é o conselho do ímpio? Aquela pessoa que não está com Deus. Aí ela só vai dar conselho errado, só vai dar conselho para te derrubar. Você está entendendo? A vida dela já está afunhanhada dela, o diabo está querendo usar ela para prejudicar a sua. Aí, claro, não foi a pessoa, foi o espírito que usou a pessoa. Aí ela estava falando assim, pastora, aí teve uma pessoa da minha família que me aconselhou a não dar esse dízimo. Ah, mas você já dá o dízimo de X? Então esse aqui você não precisa dar. Você está entendendo? Que ela tinha assim, mais de um benefício. Ah, mas você já dá de um, não precisa ser dado do outro. Aí ela disse assim, tu acha? Nem acho, que você já dá do outro mesmo. Aí ela disse que ficou lá com o dízimo guardado. Ela falou assim, pastora, eu pensei várias vezes no que ela falou e eu ia gastar esse dinheiro. Eu falei, é mesmo, né? Eu vou comprar um negócio. Mas ela falou, engraçado, toda vez que eu ia botar a mão no envelope, eu não conseguia mexer no dízimo. Vinha aquela voz dentro de mim, olha, não faça isso.
Ó, isso é o dízimo do Senhor. Aí ela ficou pensando, ela falou, não, mas sabe o que acontece? Eu não vou cair nessa não, a pastora sempre prega lá. Também não ir no conselho do ímpio, e eu vou fazer do jeito certo. E ela ficou, né, gasta, e resolveu não gastar. Aí ela veio e devolveu o dízimo. Engraçado, antes de eu saber disso, eu estava pregando sobre o dízimo. Que às vezes tem pessoa que tira de um dinheiro, tira do outro, certinho, ela falou. Mas isso era piada? Não, eu não sabia da vida dela, como é que eu ia falar piada com ela? Você está entendendo? É porque quando Deus usa, Ele fala certinho o que você está fazendo, de certo, de errado, mas é para consertar você, para te ajudar, também não é para te destruir, não. Deus não tem interesse em destruir ninguém, gente. Você está entendendo? Se Deus não amasse a mim, não amasse a você, Ele não tinha enviado o Filho dele. Jesus não tinha passado tudo aquilo que Ele passou na cruz para salvar você. Então Deus não quer ver você destruído. Ele veio para te salvar, não para te destruir. Você entendeu? Só que Ele, às vezes, ele dá um alerta, cuidado. Olha essa amizade, olha quem você ouve. Às vezes você ouve pessoas erradas. Quer ver uma coisa que é pecado, que toda gente faz e acha que é normal? Falar mal dos outros. Falar mal dos outros. A pessoa, quando você soubesse que dentro da sua casa vem uma maldição para dentro da sua casa, quando você tem costume de ficar falando mal dos outros dentro da sua casa. E você entendeu? Pastor, que isso? É sério. Existe um provérbio que diz que a maldição do Senhor habita, mora na casa do ímpio. Mas a bênção do Senhor habita na casa do justo. O que é a casa do ímpio? A casa do ímpio, o pessoal se reúne lá para falar mal dos outros, amaldiçoa os outros, liga a televisão, fica espraguejando o tempo todo. Aí você acaba trazendo um montão de coisa ruim para dentro de casa, gente. Tem gente que só liga a televisão para espraguejar, já viu? Esses filhos da mãe que não sei o que. Tem outros que vai... Por exemplo, futebol. Futebol é pecado assistir futebol? Você acha que é pecado? Não, que mal que tem você assistir futebol. Mas tem gente que peca. Que bota lá o troço lá e xinga desde o começo até o fim. Xinga a mãe do jogador, amaldiçoa a mãe do jogador. Você está entendendo? Amaldiçoa o pessoal que está lá. Aí se torna um pecado. Você está amaldiçoando os outros. Não, mas aquele juiz não presta, ele merece, irmão, o juiz é um ser humano. Mesmo que ele tenha errado, ele é um ser humano. Vai amaldiçoar o juiz, aí você está pecando. Tem gente que leva o jogo a sério, tá? A pessoa falta um farpado para o jogo. A coisa é séria. Xinga, fica bravo. Quebra as coisas. Tem gente que quebra as coisas. Já vi pessoa quebrar a porta. Gol! Aí depois tem que comprar uma porta e botar no lugar. Você tá entendendo? Vai lá, tá empolgado com o gol, aí derruba a porta. Depois tem que chamar o pedreiro. Comprar a porta, botar no lugar, tem gente que leva. Então isso não é um pecado, mas amaldiçoar as pessoas é. Então é melhor a pessoa nem ver televisão, não. Para ver televisão e amaldiçoar, trazer um montão de troço ruim para dentro da tua casa, é melhor você nem ver. Você entendeu? Aí meu negócio é saudável. Entendeu? Então, é igual quando o meu pastor fala, quando a pessoa vai assistir o jogo, que a pessoa vai e ora para um time, né, ganhar. O time ora para um time ganhar. E para o outro perder. Mas, poxa, Deus não vai se meter nisso, gente. Mas por quê? Por que não? Porque senão a pessoa, um pessoal está orando para um ganhar, o outro está orando para o outro. E aí? Como é que vai dizer? Deus vai ficar do lado de quem? Não, pastor, Deus tem que ficar do lado do Flamengo, que Deus é flamenguista. Quem disse para você? Rapaz, quem disse que Deus se mete nessas coisas? Ainda
ainda bem que não tem esse negócio de Deus ser flamenguista, vascaíno, botafoguense, senão ia ter gente com raiva de Deus, sabia? Os Botafogo ficam aqui com raiva de Deus porque era Flamengo, e aí vice-versa. Por isso que Deus não se mexe nessas coisas. Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Então, isso é um pecado. Às vezes a pessoa pensa que não, mas é. Você ficar falando mal dos outros na sua casa. Entendeu? É lá no livro de Efésios, né? Efésios 6, versículo 10. Glória a Deus. Olha o que ele está falando aí, ó. Efésios 6, 10. Acharam? Olha o que ele está dizendo. A armadura de Deus. Deus está ensinando a gente. Eu estava explicando aqui cedo. Para que serve uma armadura, pessoal? Para que a pessoa põe uma armadura? Para quê? Para onde que ela vai? Põe uma armadura. Uma guerra. Só não vai botar uma armadura para ir no mercado. Pessoal, o cara lá no mercado fazendo compra com uma armadura. Tá se armando de quê? Do preço das coisas. Estou me armando do preço do pó de café aí, não. Que a última coisa que falam agora é só o pó de café. Você não vai botar uma armadura para ir no mercado, numa praia. Você vai botar uma armadura para ir para uma batalha. E a nossa batalha é uma batalha espiritual, não é carnal. Tem muita gente aí que está precisando libertar o marido, libertar o filho, libertar um parente, entendeu? Ou lutando aí com uma doença, um troço, e a pessoa não entende que aquilo ali é uma batalha espiritual. E Jesus quer que você aprenda a vencer a batalha. Que às vezes você mas já orei, mas não é só orar, tem outras coisas que Jesus está ensinando você a fazer. Vamos ver aqui, ó. Ele está falando assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui? Agora eu lembrei, estou indo para cá, mas eu lembrei de uma coisa. A profecia também é uma arma que você tem que ir lá, profecia. Você lembra, não sei quem é que estava comigo, ou foi alguém aí da igreja que passou comigo ali naquela pontezinha, essa ponte aqui. Eu não sei quem é que estava comigo quando eu passei ali, eu sei que eu já passei com os irmãos que eu comentei isso. Que eu profetizei em nome de Jesus que eles iam botar luz e endireitar aquelas grades. Quem estava comigo quando eu passei ali para profetizar? Eu profetizei, eu passei ali em nome de Jesus, ele me estava. Eles vão botar grade nisso aqui, vão botar luz nisso aqui. Em nome de Jesus. Por quê? Porque aquelas grades embaixo estavam perigosas para as crianças. As crianças passam ali de bicicleta, se eles errar o alvo, eles vão dentro do rio. Criança não tem isso, já sabe. Aí hoje eu passei lá comigo, como é que tá? Eles estão fazendo lá? Eles estão botando grade ali fora. Estão botando a luz. Pastor, mas isso aí não é mais do que obrigação deles. Irmão, mas se não bota, você reclama. Se bota, você reclama. Se quer da vida. Agradeço porque botaram. Tem lugar que nem botam mesmo. E fica por isso mesmo. Entendeu? Você vai lá reclamar com quem? Hoje em dia a nossa justiça é só Deus. Entendeu? Mas é assim que funciona. Por quê? Eu lembro que eu não sei com quem que eu estava, que eu profetizei. Eu falei, no nome de Jesus, vão botar luz nesse tudo aí, vão botar mais grade lá. E hoje eu passei lá, eu estava lembrando. Eu falei, profecia aí, ó. Às vezes você lança uma profecia, não acontece na hora, mas vai acontecer. Mas na frente você vê e olha lá o que eu profetizei aconteceu. No evangelismo, você estava comigo nesse dia? Então, em nome de Jesus, é a mesma coisa no pontilhão. Uma vez eu passei no pontilhão, aquelas tábuas estavam tudo enfienhadas. Tudo meio podre, sabe? Aquelas tábuas que a gente atravessa. Aí eu fui atravessando e falei, em nome de Jesus, eu profetizo que vou mandar uma equipe aqui para endireitar, ajeitar isso aqui.
Aí passou, quando foi um dia eu ia passando no pontilhão, o que que tinha lá? Uma equipe trabalhando lá. Trocaram as tábuas, botaram umas ferragens novas lá. Tinha pessoal trabalhando em cima do pontilhão, embaixo do pontilhão. Oh, glória a Deus. A profecia também é uma arma. Você vence, né? Agora você tem que ter cuidado quando você fala errado. Entendeu? Ah, esse bairro aqui, Deus que me perdoe. Isso aqui é uma violência. Todo dia vai estar com violência. Entendeu? Ah, esse marido ali, Deus que me perdoe. Isso não tem mais jeito, não. Cada vez ele vai piorar mais. Porque você está. A palavra tem poder. A boca tem poder de vida e morte. Com ela você abençoa ou amaldiçoa, depende do que você vai falar. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde, pessoal? Na força do Senhor. O que é isso? Fortalecei-vos no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? Se fortalecer no Senhor é você se fortalecer na palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus é verbo, Jesus é palavra. E quando você ouve a palavra, você medita na palavra, você está se fortalecendo no Senhor. Porque lá no livro de João 1, está escrito assim, no princípio ele era o verbo, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você está entendendo? Jesus e a palavra é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então ele está dizendo aqui, fortalecemos no Senhor. Né? Jesus Cristo, ele venceu o maligno lá no deserto. Aquela tentação dele. O diabo foi lá e tentou ele, tentou várias vezes, tentou de um jeito, não conseguiu, tentou de outro, não conseguiu, porque às vezes você pensa que o diabo vai te tentar só numa coisa e vai embora. Não. Ele perturba, se deixar, ele tenta você. Você está lá, ou ele vai tentar você com relacionamento errado, ou ele vai tentar fazer você pegar um troquinho que não é seu, alguma coisa ele vai fazer. Então, o diabo, quando ele tentou Jesus lá no deserto, Jesus venceu ele com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele era o próprio verbo, né? Ele estava fortalecido na palavra. E o que Jesus também estava fazendo? Jesus estava orando, Jesus estava jejuando. Tem gente que não faz o jejum. Aí a carne da pessoa começa a mandar nela. Você está entendendo? Daqui a pouco você está com raiva de todo mundo, está tratando todo mundo mal, você está esquisito. Está desejando coisa que não pode. Passa uma mulher, um homem lá, você, mas não era você fazer isso. Pastor, mas é pecado se eu sou solteiro, se eu sou solteira, se eu sou viúva, se eu sou viúva. Não é pecado você ter uma pessoa, desde que seja no Senhor tudo certinho, pessoal. Você tem que procurar uma pessoa que seja de Deus, namorar, noivar. Aí depois que você casar, aí não, aí você... Até um pecado se você não se relacionar com a sua esposa ou com o seu marido. Mas fora do casamento é um pecado. Você está entendendo? Que isso foi criado para o matrimônio. Isso não foi criado para a diversão, como o pessoal pensa aí. Entendeu? Sim ou não, pessoal? Então, se você não fizer um jejuzinho, se não se fortalecer no Senhor, não orar, a sua carne vai começar a mandar em você. Daqui a pouco você está fazendo coisas que você está percebendo que não está legal. Tudo bem, Rosa? Rapaz, tudo bem, Cadu? Cadu é blusa 10, né? Número 10. E tá mesmo, é. Vira atrás. É o seu nome? Legal. Deixa eu ver. Vira na frente. Gostei. É personalizada, né?
Ah, legal, gostei. Tô brincando com ele, Cabrinho Zedé, mas nem tinha percebido que é mesmo o nome dele. Legal, gostei. Criativo. Então, o que acontece? Daqui a pouco você não está percebendo que você está indo para uma banda que Deus não está querendo, um lugar que não é a vontade de Deus. Você está entendendo? A gente tem que ter cuidado até para não desanimar a fé dos outros, sabia? Porque às vezes tem um vizinho que está quase se convertendo. Aí você está numa topada, filho das unhas, que não sei o que não sei o que. O vizinho que estava quase se convertendo vai olhar para você e vai se assustar, irmão. Meu Deus! Escutou a palavrão? Escutei, mas aquela irmãzinha ali, ó. Poxa, misericórdia, da igreja. Eu ainda estava pensando em ir lá na igreja, mas nem estou mais. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos dentro de casa. Entendeu? Já pensou minhas filhas meu xingando dentro de casa? É esquisito, hein? Como é que elas vão me ver? Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Você tem que observar essas coisas. Então ele está falando aqui, ó. Fortalecer aonde, gente? No Senhor e na força do seu poder, não é isso? Você vai se fortalecer na palavra e na força do poder de Deus. Por quê? Porque às vezes você quer libertar a pessoa à força, discutindo, batendo boca, você quer ensinar, entendeu? Não, mas não sei o quê, porque não é assim, irmão, esquece isso. Esquece isso, você não vai conseguir mudar ninguém desse jeito, você tem que se fortalecer. Agora, tu quer ver tu deixar o diabo desesperado? Quer ver você deixar o demônio nervoso? É quando você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a ouvir a palavra de Deus, que você se cala. O demônio usa lá a pessoa lá para te perturbar, você se cala, você não debate, não discute. Você agora está confiando em Deus. Isso aí você deixa o diabo desesperado. Porque agora ele sabe que ele vai perder. E feio. Entendeu? Mas você querer libertar a pessoa à força. Pastor, mas aí eu falei lá mais verdade. Porque se não falar mais verdade, não muda. Mentira, gente. Se fosse assim, aquele pessoal lá do livro de João tinha mudado. Jesus falou um montão de verdade para eles, não aceitaram. Entendeu? Jesus ficou quase 2 horas falando a verdade para eles, não aceitaram. Por quê? Porque aquilo ali é um espírito que está na pessoa. Então não adianta você falar nada. O negócio é você orar. Se fortalecer e você se fortalecer. Porque você está numa batalha. Se você não prestar atenção na palavra, não se fortalecer na palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai para libertar a pessoa que acaba caindo em você. Daqui a pouco você está com raiva, está chateado, está soltando fogo pelas ventas, mas não é o fogo de Deus. Aí como é que faz? Sim ou não? Você vai para libertar a pessoa, quem acaba caindo é você, porque você não se fortaleceu. O diabo consegue irritar você, consegue tirar você do sério. Aí ele está falando aqui, ó. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele está dizendo, pessoal, revestiu de toda a armadura de Deus. Quais são essas armaduras de Deus, pessoal? A palavra, o louvor, a oração, o jejum, tudo isso é armadura de Deus. O amor. Porque quando o diabo está usando alguém contra você, ele quer que você odeie a pessoa. Ele quer que você odeie, quer que você amaldiçoe, é isso que ele quer. Ele fica te mostrando um montão de erro, um montão de defeito da pessoa. Aí
você vai fazer o contrário. O diabo está mandando você odiar, mas você ama. O diabo está mandando você ficar com raiva, mas você trata a pessoa bem. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Não caia nessa armadilha. Isso é uma cilada. Você ficar com raiva, chateado, virar a cara. Às vezes você fala assim, mas graças a Deus, pastora, eu não estou com raiva nem estou com ódio, mas você está estranho, você está de cara amarrada, você está meio esquisito. Não faça isso. Entendeu? Se a pessoa precisar de você, se ajuda, trata a pessoa bem. Ah, mas se eu tratar bem, a pessoa vai ficar sem vergonha, vai fazer, vai nada, irmão, escuta o que eu estou te falando. Cuidado que isso é uma armadilha. O diabo está usando lá a pessoa. Não se fecha, não. Não se fecha, não. Porque se você se fechar, você está caindo na lábia dele. Como assim, pastor? Se fechar, você fica troncudo com a pessoa. Aí você não, mas eu não estou com ódio, mas você está meio esquisito. Você se fecha a cara. Você está entendendo? O diabo está trabalhando, não faça isso. Trata a pessoa bem. Procura tratar a pessoa natural. Pastora, mas não é fácil. Mas aí é por aí que se vence. Confiar por entrar na porta estreita. Não é muito fácil, mas é a maneira certa. Você entendeu? Porque quando você fica chateado com a pessoa, ou você diz, eu não estou com ódio, mas você se fecha, trata a pessoa mal, pelos cantos, você... É porque no seu coração você não entendeu que a nossa luta não é carne e sangue, você está meio magoado com a pessoa, você tem que tirar isso do seu coração. Não é aquela pessoa, e o diabo cega. O diabo cega, o diabo usa a pessoa contra você. E, por exemplo, assim, o marido está dentro de casa, do nada trata a mulher mal. A mulher fica meio séria, o que foi? Daqui a pouco ele, o que foi, amor? Nada, não. Não, foi alguma coisa assim, do nada você virou a cara, do nada. E se você falar para ele, ó, poxa, mas foi o jeito que você falou ali, ele não vai aceitar. Eu? Fiz nada. Que não sei o quê, porque o diabo tem a mania de cegar a pessoa. A pessoa que está sendo usada, ela não sabe que está sendo usada. Você tem que ir no cantinho, usar o poder de Deus, amarrar aquilo ali e mandar embora. E não caia nessa lábia de ficar chateado com a pessoa, sabe? Meio troncudo com a pessoa, isso é uma armadilha, não cai nisso não. Levanta a sua cabeça, o diabo não pode vencer você. Você não é de Deus? Você é de Deus, você vai usar as armaduras de Deus, o diabo não tem como vencer você, pessoal. Jesus disse assim, a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É só uma questão de tempo. É igual família. Família, a tua família para se converter, para se libertar a sua família, você tem que ir escutando as coordenadas de Deus e confia em Deus. Jesus, ele disse lá no livro de Provérbios, né? Acho que é 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por que você tem que confiar no Senhor? Porque às vezes a família não é fácil, é muita guerra. Porque o diabo não quer sair. Deus também não pode abrir mão, porque você está com ele, você pediu a ele, ele diz que todo aquele que pede, recebe. Se ele fez uma promessa, crê no Senhor Jesus que será salvo por a tua casa, vai ter que ser. E o diabo, quando ele está saindo, ele sai no alvoroço. Ele sai no alvoroço. Você está lá orando, quando você atinge ele de cheio, misericórdia. Daqui a pouco a família está brigando dentro de casa, um está xingando o outro, pega no socar, o outro, você fica, meu Deus, quanto mais eu oro, parece que você está entendendo. Na tua mente, tu pensa assim, não é possível, mas quanto mais eu oro, mais o troço piora, não é possível. Quanto mais eu oro, mais a pessoa fica brava.
Eu estava orando, agora a pessoa quer bater, agora a pessoa quer, sei lá, a pessoa explode nada. Você fica até assim assustada, meu Deus, o que tinha dentro dessa pessoa? Porque agora você está vendo o que tinha. Antes você não estava vendo, estava disfarçado. Mas você mexeu lá você mexeu lá na tocazinha, né? Aí o bichinho saiu para fora, explodiu. Não se assusta com isso, continua confiando em Deus. Nada de debater, e o diabo gosta de debater, gosta de discussão. Ele futuca você. Se você não falar nada, se ficar quieto, ele vai tentar futucar você. Você está lá fazendo seu negocinho lá louvando, você já orou, o diabo vai lá joga piada, implica com alguma coisa. Hã? É sério, gente, olha, a gente tem que aprender a vencer o mal. Eu, quando orava pelo meu marido, eu acordava 3 horas da manhã, eu orava. E eu aplicava logo um jejum de 3 horas. Quando eu acordava de manhã, Senhor, estou oferecendo um jejum como agradecimento pela libertação do meu marido. E a gente tinha ido dormir de noite muito bem. Irmão, de manhã, na época ele ainda não era liberto, ele já acordava de manhã com a corda toda, gente. Aí eu estou lá orando, o Senhor apresenta um jejum, daqui a pouco eu abria ele. O que é isso aqui dentro do armário? Eu falei, isso aí é bom. Tá, mas isso aqui está estragando, não vou comprar mais pão, não. E o que você faz? Do nada ele explodiu. Aí quando não tinha pão, era outra coisa. Do nada ele explodiu. E começava a me implicar. Cadê minha blusa? Amor, tenho certeza que você deixou aquela blusa pra lá. Não. Tava aqui minha blusa assim, que não sei o que. Mas eu sabia que não era ele. É porque eu tinha orado, tinha jejuado. O bichinho estava querendo arrumar um assunto comigo. Sabe para quê? Para ver se manchava o meu coração. Se eu ficava chateada com ele, perdia a paciência com ele. Aí sabe o que ia acontecer? Estraguei a minha oração da madrugada, estraguei meu jejum. E o diabo ia continuar nele. Entendeu? Era para me jogar contra ele. Tá com raiva dele. Aí ele ia ficar. Entendeu? Mas eu já sabia que era ele, que era o demônio no caso. Aí eu saí de perto do demônio, eu sei que é você. Você pode fazer gracinha que você quiser, pode voltar com esse pão, igual aquele pão do arraial de medianita. Faz o que você quiser na minha mente, mas faz o que você quiser, você vai ter que sair. Eu sei que é você que está aí, você vai ser, você não é mais que Deus. E ficava firme. Aí ele ia trabalhar. Eu estou para escutar pão, ou não bateu. Quando ele voltava outro. Boa, desculpa, tá? De manhã tá meio assim. Não, tudo bem. Não, perdoa, me perdoa. Vem cá, dá um abraço, todo mundo diferente. Entendeu? O bichinho saiu. Não que ele saia com raiva, que ele saia babando. Ele sai do jeito que ele quiser, irmão, mas que ele saia. Entendeu? A gente tem que aprender isso. Se você não aprender isso, ele vai enrolar você. Quando você está orando pela pessoa, o diabo faz de tudo para te jogar contra ela. Escuta isso que eu estou te falando. Às vezes a pessoa faz coisas que você fica assim, ó. Meu Deus, isso não é normal. É porque o demônio na pessoa faz a pessoa fazer umas coisas esquisitas, sabia? Tem hora que tem pessoas que você pensa até que está doido. Sério, sabe que essa pessoa está doida? Deus disso. Que não é normal que a pessoa não é, mas não é doideira, é o espírito mesmo. É o demônio mesmo, a cegueira que o diabo põe, a pessoa faz coisas que você fica olhando assim, isso não é normal, gente. Será que ela não está vendo? Mas não está. Não está. Ele faz de tudo para não sair. Tudo. E para isso ele precisa fazer o quê? Fazer você pecar. Aí por isso que Jesus está ensinando aqui, ó, vamos lá. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas
enciladas do diabo. A palavra é uma armadura, né? O louvor, mas principalmente também, pessoal, já tem a palavra, já a oração e o jejum. Você quer ver o demônio nervoso? É quando você decide, pô, agora eu vou orar. Ai, não, bichinho. Quando ele está te atacando, você vai orar, ele faz isso aqui, ó. Você não tem ideia, ele treme. Por isso que ele te ataca. Vai orar não. Começa a querer te atacar. Você entendeu? Porque entenda bem, talvez você não consiga entender isso agora, talvez um dia você vai entender. Já viu aquelas crianças, antigamente, que iam lá e batia nele, batia nela, jovenzinho, né? Hoje em dia não faz muito isso, graças a Deus, tem um negócio de conceito pelado, não sei o quê. Mas antigamente, quando batia na criança, que a criança falava assim, tu vai ver só, vou chamar meu pai. Ai, o que acontecia? Ih, rapaz, corre, vou chamar o pai dele, O pessoal sumia, ó. Pena para que te queira. Assim somos nós com Deus. Já está te atacando. Quando ele vê que você vai falar com seu pai, quando que você fala com seu pai? Você vai orar. Ele treme, ele sabe que vai vir problema do lado dele. Você vai falar com Deus, Deus vai separar lá ou sei lá quantos anjos ele achar que for necessário. Entendeu? Ele vai falar, agora vai lá, resolve isso. Ele tem papel retirado, não tem como ele vencer. Então você quer acabar com ele, acabar com o sossego do diabo, é você orar. Você orar, você aplicar um jejum. Você aplicando o jejum, você está mortificando a sua carne. Aí ele fica tentando te tentar, sabe? Mas ele tenta te botar uma raiva, mas não consegue, porque você está em espírito, você não está na carne. Você não está nem aí. Ele não está nem te fazendo cosquinha. Aí ele fica chateado. Tenta, ele pega as armadilhas dele mais potentes, que ele acha que é mais potente, e vem com tudo. E você está lá no espírito, não está nem aí para ele. Entendeu? Ele fica chateado, não vai nem cosquinha em você. Entendeu como é que funciona? É isso. Aprenda a vencer do jeito certo. E outra coisa, isso que eu estou ensinando a vocês, isso é coisa que eu vivo. Pastor, mas você tem batalha? Está de brincadeira comigo, né? Eu tenho um pastor e uma pastora, se não tem batalha. Misericórdia. É muitas, irmão, nem te conto. É uma atrás da outra. Não tenho nem de descansar. Tem vezes que eu passo a madrugada quase inteira orando. Praticamente a noite inteira orando. Às vezes você me viu aqui, hoje não, eu descansei muito mais. Às vezes você me vê aqui pregando, abrindo a boca de sono, porque vou conversando com Deus de madrugada, eu orando com Deus. Eu tenho muitas batalhas. Você entendeu? Pela minha vida, a gente tem que lutar. O apóstolo Paulo falou isso, né? Que ele tem que ter cuidado para não ajudar lá o povo, lá a igreja, e ele mesmo se reprovar. É pela minha vida, pela minha família, pelo ministério, pela vida de cada pessoa e cada família do ministério. Porque ser pastor não é só ir ali pregar, não. Você tem que orar. Orar pelas famílias, orar pelo casamento de quem é casado, orar pela prosperidade das pessoas. Orar por aqueles que a gente está vendo que não está enxergando nada, que já se afastaram, que se desviaram. Tudo isso a gente tem que orar. De dentro da igreja, de fora da igreja, nossos irmãos em Cristo, aí, que está tudo espalhado aí no mundo aí. Tem uns lugares que já estão matando os cristãos, estão fazendo barbaridade com os cristãos. Você está entendendo? Então, eu estou ensinando a vocês o que eu vivo. Não adianta vir para cima de mim. Não, não sei o quê. Meu irmão, vamos orar. Não, mas você tem que ir lá falar. Eu não vou falar nada. Vamos
Você está entendendo? É o que eu faço. Não me envolvo no negócio de fofoca, diz, contenda dos outros, nada disso. Aí isso vem até você, vem, mas eu... O que o Jó fazia? Desviava-se, eu vou desviando do mal. Vem um tentar falar mal do outro, não, irmão, vamos orar. Não, mas vamos orar. Quero saber, senão eu peco junto com você. Entendeu? Vamos orar, é isso que tem que fazer. Entendeu? E você vence. Não adianta dizer que não vence, porque não tem como o diabo vencer Jesus, gente. Se você fizer o que eu estou falando direitinho, você vai vencer. É igual meu marido, ainda o diabo usava ele para me tratar mal. Eu lembrava da palavra, não vou cair nessa. O diabo está usando ele para me tratar mal. Se eu tratar ele mal também, eu vou estar fazendo a vontade do diabo. Não vou fazer, não, vou fazer diferente. A Bíblia diz que é para você tratar bem aquele que te trata mal, fazer o bem aos que estão te aborrecendo. Amai a vossos inimigos. Se eu estou chateado com alguém, eu estou amando ele? Não estou, irmão. Aí eu ia lá, o que eu fazia? Eu procurava fazer o bem para ele. E aquilo ali foi quebrantando, com as orações, daqui a pouco ele foi mudando. E mudou mesmo. Da água para o vinho. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. Por quê, gente? Revestiu de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas enciladas do diabo. Gente, a gente tem que entender, as palavras do Senhor é boas novas de salvação, é boas novas, mas Jesus não falou que a gente não ia ter luta. O diabo, todo dia, ele tenta armar uma coisinha para você, é uma fofoquinha, é alguém que fala mal de você, é alguém que te humilha, alguma coisa ele vai fazer. Você está entendendo? Ele precisa usar alguém, porque ele é um espírito, eles são espíritos que não têm corpo. Entendeu? Eles são espíritos, mas eles não têm corpo. Então, para mim atingir você, ele tem que usar o corpo de alguém. Ele vai usar o corpo de uma pessoa que não está muito bem com Deus. Uma pessoa assim, pô, pastor, mas até a pessoa da igreja, depende. Se a pessoa está na igreja, mas está vazia, que tem isso também. Porque tem pessoa, pessoal, que está na igreja, mas não aceita a palavra. A pessoa está indo por ir, mas ela ouve, mas não é que dizer que ela aceita, concorda com o que o pastor está falando. Aí ela vai acabar ficando vazia. A palavra não está entrando nela. E existem pessoas igual a Lídia, que a Lídia ela ouvia a palavra, mas ela ouvia a palavra, mas o coração dela era fechado. Ela não entendia o que Paulo pregava. Você está entendendo? E lá no Mateus 13, 19, está escrito, ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, veio o maligno e arrebata que foi semeado no seu coração. Você está na igreja não significa que Jesus entrou no seu coração, não. Você tem que ver se não há algum bloqueio. Se não tem alguma coisa te bloqueando a palavra de entrar em você. Uma delas é a discordância. Mas eu concordo com o pastor Dona, isso não é legal. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmão Cosme. Irmão Cosme, Ana Ramalho. Deus abençoe Ana Ramalho, Érica e minha mãe. Deus abençoe todos vocês, tá? Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Vai continuar dando tudo certo em nome de Jesus. Está agradecendo as orações que nós fizemos pelo meu irmão, né? Em nome de Jesus vai continuar dando tudo certo. Gente, falar disso, pessoal aí da live aí, é amanhã, tá? A gente está querendo todo vapor aqui, o pessoal está trabalhando aqui para Jesus com todo carinho. Inclusive, pessoal, Deus abençoe e recompense muita vida de vocês aí, de todos vocês que colaboraram. E os que estão também ajudando aí na ornamentação, nos papás, tudo, tá? Na lâmpada vermelha. Esses spoiler. E outras coisas mais. Deus recompensa. Eu estou abençoando vocês em nome de Jesus, para que Deus, o Deus da recompensa,
Aquele Deus que diz que ele não é injusto para esquecer, né? Para não ver o que cada um faz por ele, né? Que ele venha recompensar vocês e vai recompensar grandiosamente em nome de Jesus. Tudo que a gente faz para Jesus, para a obra de Deus, não é em vão, não, sabia? Deus está vendo, está tudo anotado no livro da vida. Em nome de Jesus. Então, pessoal, ele está dizendo que todos os dias o diabo tenta armar uma coisinha contra você. Você tem que estar, não pode estar desapercebido, senão você perde a sua bênção. Você cai naquela armadilha. Entendeu? Quem? Fulano falou mal de mim, tal. Hoje mesmo teve uma pessoa que veio falar comigo, pastora. Teve uma pessoa que veio aqui na igreja, que eu sei lá, não sei nem quem é, mas que é muito chegada assim, negócio de revelação, profecia. E aí ela disse para onde a pessoa vai, igreja nenhuma pessoa para. Ela vai, mas essa não está legal, essa também não está legal, essa também não está legal. Aí veio aqui. Aí ela falou que essa pessoa lá nas vizinhanças dela estava metendo mal em mim na igreja. Aqui na igreja. Aí eu falei para ele, não, isso aí não é ela não. Isso é espiritual. Não, mas ela falou nada, ela não sabe nem o que ela está falando. Isso aí é espiritual, né? É um espírito que está usando ela, entendeu? Esse espírito que já não está deixando ela parar de nenhum, está usando ela. Se eu fosse uma outra pessoa, o que eu fazia? Meti o mar nela também, não, mas a Bíblia diz que é para você fazer o quê? Bem dizer os que vos maldizem. Não é para entendeu? Se eu começo a falar mal dela ali também, eu estava igual a ela. Que diferença ia fazer, eu e ela? Não? Eu estava igual a ela. Eu falei, não, mas isso aí, tadinha, ela não sabe o que está falando, não é ela, não. Acabou. É desse jeito, a minha luta não é carne nem sangue. Se eu falo mal, sabe o que ia acontecer? Já tinha eu caído com um laço. Caí na armadilha. É uma astuta esses lados do diabo. Entendeu? Eu já tinha caído na armadilha dele. Então ele está dizendo aqui, ó. Revestido de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas enciladas do diabo, não é isso? E ele está dizendo aqui, porque não temos que lutar, não é isso? Contra carne nem sangue. Às vezes, pastor, o cara vai arrumar problema comigo, a Bernadette, eu me irritei, xinguei ele, xinguei ela, você está lutando errado. Que a pessoa que vem arrumar problema com você é de quê? De ferro, de bronze ou é de carne e sangue? Não, pastor, é de carne e sangue. Então você lutou contra a pessoa errada. Nossa luta não é carne nem sangue. Me explica isso aí, não é contra a pessoa. É contra o que está usando ela. Como eu estava falando aqui, eles são espíritos que não têm corpo. Então, eles entram ali na pessoa, a pessoa que... Entendeu? Ou até a pessoa tem uma pessoa de Deus. Não é que a pessoa do diabo, a pessoa pode ser uma pessoa de Deus, mas ela deu uma brechinha, o bichinho entrou. Lembra de Pedro? Pedro é de Deus. Pedro acabou de ter uma revelação maravilhosa. Entendeu? Jesus perguntou lá quem era o filho do homem, né? E ele, quem diz ser o filho do homem? Aí Jesus falou, o Pedro falou, né? Que Jesus era o filho de Deus. E Jesus, o que Jesus falou para ele? Bem-aventurados, és tu, Barjonas, né? Porque não foi sangue, nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Olha que revelação, cuidado com isso também. Porque às vezes você é uma pessoa tão usada por Deus, que você começa a querer se levantar contra o seu líder, contra a sua líder. Isso é um perigo. Você saiu da cobertura. Porque o Pedro, eu acho que ele...
Entendeu? Já se achou o cara. Porque logo em seguida o bichinho entrou nele, né? Tentando também de um orgulho, alguma coisa assim. Não sei se ele se sentiu melhor do que outro, porque ele se sentiu tão usado que ele começou a querer repreender quem? Jesus. Poxa, eu não posso me sentir tão usada por Deus e começar a querer repreender o pastor Bota. Aí eu, que Deus me usa, eu chego lá, não, pastor, peraí, não, mas essa passagem aí não é assim não, entendeu? Gente, que é isso? Eu errei o alvo, entendeu? E Jesus acabou de dar um elogio a ele, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. Olha, eis que, como é que é? Ele falou seu nome agora é Pedro, né? É sobre essa rocha, que significa rocha. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Tudo que você ligar no céu será ligado na terra. O que você desligar na terra será desligado no céu. E aí o Pedro achou o quê? Eu sou o cara. Entendeu? Ih, rapaz, eu sou o cara. Agora quem manda do negócio sou eu. Não vou ligar com você. Entendeu? Não sei, eu acho que ele deixou o orgulho entrar nele. E logo em seguida ele pegou. O bichinho entrou nele. Ele tinha acabado de ter uma revelação. Aí Jesus começou a explicar como ia ser entregue, tudo. Ele, não, Senhor, não, Deus me tem misericórdia de ti. E que ele começou a repreender Jesus. Mas ele errou algo, errou. Aí o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas do céu, só as coisas do homem. Quer dizer, em frações de minuto, o diabo entrou nele. Porque ele não vigiou. Não que ele não seja de Deus, mas entrou. Então, às vezes você tem uma pessoa, acho que a pessoa pode até ser uma pessoa de Deus, mas a pessoa deu uma brecha. O bichinho entrou. Mas você tem que ter cuidado, para você não cair também. Você entendeu? Então, ele entra ali na pessoa, que ele é um espírito que não tem corpo. E ele vai usar a pessoa para tentar tirar você também da presença de Deus. Ele já entrou na pessoa mesmo. Ele tem dois objetivos de tentar tirar você da presença de Deus. Primeiro, porque ele queria resgatar você, e o demônio não desistiu de nenhum de nós. Enquanto a gente tiver vida, ele sempre vai tentar voltar, resgatar você de volta. Entendeu? Ele não desistiu de você. E qual é o outro objetivo? É que se você ficar firme com Deus, você vai libertar aquela pessoa. Você vai orar, vai falar com Deus, vai repreender aquele bichinho, ele vai ter que sair dali. Então ele não quer sair dali. Ele não, tem que derrubar o fulano também. Se eu derrubar o fulano também, eu assumo todo mundo. Entendeu? Mais ou menos assim, eu assumo todo mundo. E nós, aí é que a gente tem que ficar atento. Pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa conversa, pela atitude da pessoa, você já está vendo se é a pessoa ou se é um espírito que está usando ela. A Bíblia diz que não tem como a árvore boa dar fruto mal. Jesus está vendo a pessoa, mas por que a pessoa está te tratando tão mal? Hã? É uma coisa esquisita, né? Hã? Por que a pessoa está falando mal de você? Por que a pessoa está te xingando? Não tem alguma coisa esquisita. Você está entendendo? Você percebe pela atitude da pessoa que a pessoa não está legal. E outra coisa, você percebe que essa pessoa não é assim. Ela não é de fazer isso. Você até estranha a pessoa, a atitude dela, mas porque alguma coisa postou ali, não é mais ela. Você tem que orar, repreender e aprender como fazer para libertar a pessoa. Ele está dizendo aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Não é contra a pessoa que você vai lutar, é contra quem está usando ela.
Enquanto que está usando ela, não vai sair, vai ser discutindo, debatendo, nada disso. Ele está falando. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não tem? Quando o demônio entra na pessoa, a pessoa fica com umas atitudes estranhas, ruim, mal. Hã? Fica, meu Deus, porque essa pessoa está me fazendo mal, eu estou fazendo tão bem para ela. Mas por quê? É a hostes espiritual da maldade. São espíritos malignos que eles assumem o corpo, a mente, a visão daquela pessoa. Já assumiu ela? Já. Agora vai jogar ela contra você. Para tentar tirar você também. Você tem que ficar firme. Não vou aceitar. Está amarrado no nome de Jesus, eu vou orar, Senhor, não deixa eu cair nessa e tal. Ele vai fazer de tudo que é para você odiar a pessoa, ficar com raiva também, discutir também. Ele vai fazer de tudo para você fazer isso. E a sua luta é não para não cair nessa. Não, Senhor, não deixa eu cair nessa. Você vai orar, vai crer, porque Jesus ele deu poder, né? Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Pastor, eu já orei. Já expulsei demônio, aplico o jejum, a caixa de demônio, que não sai com coisa ruim, senão oração e jejum. Aí você vai fazer o jejum, aí sim. Aí é o golpe final, o bichinho não vai aguentar. Ele vai ter que sair. Entendeu como é que funciona? Então ele está dizendo aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau, aquele dia que o bichinho, desde que a hora que se levantou da cama, que ele mirou em você. Hã? Aí usa lá a pessoa de casa, usa seu parente, usa o Joaquim da esquina, usa o entregador do bolo, vai embora. E você tem que ter cuidado, porque muitas das vezes a sua família, quando eles não estão firmes, os inimigos dos homens serão os. É ali que ele vai atacar. Ele quer alguém perto de você, quer uma pessoa longe, não tem como ele te tentar. Ele quer uma bem pertinho. Pertinho ele pode te tentar com uma facilidade. Hã? Você está entendendo? Sim ou não? Isso que a Bíblia diz, os inimigos dos homens, que não é, na verdade, nossos inimigos. O inimigo é o que está usando eles. Você tem que vigiar para não cair nessa. É para você libertar eles e você ficar firme com Deus. Glória a Deus, se deixar ele usa o marido, ele usa a esposa. Pastor, mas ele pode usar? Claro que pode, ele não usou o marido da Safira. Não usou o marido da Safira. Se deixar ele usa a esposa. Ele faz isso. A mesma coisa na hora do relacionamento do casal íntimo. Sabia que o diabo faz de tudo quando ele está ou em um ou em outro, ele faz de tudo para o casal não ter intimidade? Que isso? Mas o que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. Por isso que eu estou falando aí. Aí você tem que entender o mundo espiritual. A Bíblia diz que os dois não serão mais dois, mas serão numa só carne. E o apóstolo Paulo, ele falou tem vários versículos que ele fala sobre isso. Quando você vai se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, não é só um relacionamento de carne, mas é também de espírito. Aquilo ali é uma profundidade espiritual muito forte. Vocês dois se tornam uma só pessoa para Deus. O diabo, ele não entra. Se ele estiver no seu marido, ele estiver na sua esposa, você ali, você não entra, ele não entra porque não é só um contato físico.
A sua santidade vai passar para ele. Ou a santidade dele vai... Diabo, ele não aguenta, ele sai. Ele sabendo disso, o que ele faz? Se ele está no marido, ele começa a evitar a mulher. Entendeu? Se ele está na mulher, começa a evitar o marido. Ele tem que vigiar ele. Porque ele não quer sair. Entendeu? A mulher foi para a igreja, está lá cheia de Espírito Santo. Aí chega em casa, não, eu estou com sono, porque o bichinho está lá. Entendeu? Ele já sabe. Ele já sabe que a mulher está no azeite. Ele não, o diabo. Aí naquela hora ali, há um envolvimento não só físico, mas espiritual. O bichinho não aguenta. Isso está escrito em 1 Coríntios 7. A mulher que santifica, santifica o seu marido. O marido que santifica, santifica a sua mulher. E eu tenho coisas assim que a gente fala, né? Que a gente não pode ir muito além. Mas, gente, isso aí, eu já tive uma experiência disso, tá? Muito forte. Isso é a mais pura verdade. Porque, às vezes, quando meu marido ainda não estava firme com Deus, estava assim, mais para lá, mais para cá, né? E eu ia para a igreja, eu me santificava, e eu sentia assim, sabe? Aquele poder de Deus. E eu já tive experiência disso. O diabo não aguenta ficar. Cada unção que está em você. É uma unção que despedaça o jugo. Hã? Você já viu, quando na igreja, o que o pessoal faz para expulsar o demônio? Bota a mão, né? Até os lenços e aventais que saíam do corpo de Paulo, ele levava lá, encostava, os enfermos eram curados, os espíritos saíam. Um lenço que encostava no Paulo. Então, você está se santificando, você tem uma unção. Você vai abraçar seu marido e tal, o bichinho não aguenta, não. Você está entendendo? A unção, o poder de Deus que está em você, e naquela hora ali você se torna um só na mão de Deus. É o que está escrito na Bíblia. Por isso que a Bíblia está falando que o homem não deve sair, se envolver, né? O nosso corpo foi para o Senhor e não para a prostituição. Não deve se envolver com a meretriz, porque quem se envolve vai pegar o álcool. Se tornou um só corpo com ela, então você vai pegar o pecado dela para mulher. Entendeu? Vocês vão se tornar um só no pecado. Ou um só na santidade, se tiver alguém buscando a Deus. Você está entendendo? Então a gente tem que entender essas coisas. Então ele está dizendo aqui, ó. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. Não, portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir. Estai, pois, cingido o vosso lombo com a verdade, que é a palavra. Foi assim que Jesus venceu no deserto. Está escrito. Foi assim. E vestida a couraça da justiça, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pastor, como é que eu tomo o escudo da fé? O escudo da fé você consegue ouvindo, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Escudo da fé. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, pessoal? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Orando como, pessoal? Em todo o tempo. Com toda a oração, isso. Tem gente que não ora o tempo todo. Tempo nenhum. Se você não orar, não vigiar, você cai na tentação, pessoal. O que Jesus falou lá? Orar e vigiar para que não entreis em tentação. E às vezes você vigia só os outros. Não porque fulano vai querer. Não, você tem que vigiar você também. Porque senão você peca. O diabo não faz o outro pecar contra nós, faz você pecar contra os outros. Você tem que vigiar. Aí você não está orando, não está jejuando, você está esquisito. Trata os outros mal, acha que está certo, tem que vigiar isso. Você entendeu?
Aí ele está falando aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. E perseverando nisso, né? Você não pode deixar você tem que insistir. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem uns demônios que você manda ele sair, sai não. Tem uns que tem teimosinho. São aqueles lá considerados nobres do inferno. Eles só são nobres só lá no inferno mesmo. Para a gente não é. Esses são aqueles teimosos, marretos, sai não! E esses são que saem com oração e jejum. Você tem que resistir ele firme na fé. E ele sai. E ele está dizendo, ó, por todos os santos e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca palavra com confiança para fazer notório o ministério de Cristo. Porque às vezes tem pessoa que não ora pelo seu pastor, pela sua pastora. Está errado isso, você tem que orar. Glória a Deus. É como meu pastor costuma dizer, você tem um pezinho lá de acerola no seu quintal, todo dia você vai lá, tira a acerola e toma um suquinho. Se você vê, sei lá, os formigão, os negócios lá destruindo o teu pezinho de acerola, você toma um suquinho dali, o que você vai fazer? Ah, vou comprar um remédio de formiga, alguma coisa, mas vou cuidar do meu pezinho de acerola. A mesma coisa, o pastor e a pastora, é dali que sai o alimento espiritual da sua vida. Então, vamos cuidar desse pezinho em oração, regar em oração. Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui, ó, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém. Ué, pastora, mas por que ele não podia falar? Claro que não, irmão. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Já? Os discípulos não tinham sossego para pregar. Tá ali. Daqui a pouco, você já pensou? Aquele montão de... Se fosse naquela época, eu pregando aqui, um montão de soldado entrando na igreja. Vambora, prega! Só porque pregava o evangelho. Sério, não era porque fez crime nenhum, só para não pregar. Aí levava lá, ó, a gente já demonstrou dizendo que não é para pregar nesse nome. Eles não tinham sossego, pastora. Graças a Deus, hoje em dia a senhora não passa mais por isso, nem os pastores, então tá tranquilo não. Você não vê os exércitos vindo prender os pastores fisicamente, mas as hostes espirituais, as potestades, os príncipes desse século, eles vêm por tudo. Porque ele não quer que você ouça. Ele vai impedir você de ouvir, vai tentar impedir de pregar. O sonho dele é calar o pregador e a pregadora. Você está entendendo? Mas e aí? E aí que por isso que tem que orar. Glória a Deus, conseguir, ele não vai conseguir, ele não é mais do que Deus. Mas ele tenta, entendeu? É igual você, destruir sua vida, destruir seu casamento, destruir sua família, ele não vai conseguir. Mas ele tenta, entendeu? Por isso que você tem que estar firme com as armaduras de Deus. Glória a Deus, eu ia falar as armadilhas aí. Vamos orar, gente, em nome de Jesus. Vamos orar. Porque em nome de Jesus Cristo, gente, você não pode perder esse culto jovem. Olha, tá tudo muito bonito, muito... Eu não posso dar como é que é o nome do negócio? Escolhe, né? Escolhe. Mas, gente, esse culto jovem, falar não, hein? Não, que isso? Pode, claro. Glória a Deus. É isso, gente. A nossa luta não é carne e sangue. Para de discutir, de debater. Deus tem coisa boa para fazer na sua vida. Glória a Deus. Amém? Às vezes você nem imagina. A palavra de Deus diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu. E que nem subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado. Deus quer abençoar a gente, pessoal. Deixa Deus abençoar você. Glória a Deus. Está crescendo, hein, Cadu? Passou a Natasha.
Só referência. Ai, Jesus. Vamos orar. Por quê? Passou você também hoje. Natasha, você mostrou, no cortante você está falando, tu mostrou aquela foto para nós? Gente, Rose, a Natasha, eu não sei como é que a mulher não achou, sei lá, ainda bem que a mulher não viu. Ela tirou foto de uma mulher dentro do mercado, daquele super barato. Eu falei, Natasha, eu pensei que era a Rose. A Natasha, mãe, meu Deus do céu. A Natasha assustou. Nem é possível, mãe, eu tenho que tirar uma foto dessa mulher. Gente, parecia irmã gêmea da Rose. Cabelo igual da Rose, a altura da Rose, a roupa, parecia aquela roupa de obreira, aquela luta. Gente, não parecia a mulher igualzinha a Rose. A Natasha tirou uma foto para te mostrar. Depois eu vou te mostrar só. Jesus, muito parecido com você hoje. Eu falei, eu pensei que era você. Mas eu falei, poxa, mas a Rose trabalha no mercado, ela trabalhava no mercado, ela estava trabalhando lá. Gente, mas isso é um perigo, sabia? Porque ela estava disposta, eu sei que você não ia trabalhar no mercado, mas ela estava com um rapaz, né? Conversando com um rapaz. Por isso que é um perigo a pessoa confundir, sabia? Aí vem agarradinho com outra, tem mulher. Porque às vezes a pessoa é tão parecida, que a pessoa, não, tem certeza, filho. Coisa séria. Mas a gente passou também hoje. Aí. E eu pensava que ele não ia ficar alto não, sabia? Mas ele vai ficar alto. Né? De um tempo pra cá ele esticou, eu pensava que ele ia ficar. Amém. Vamos orar aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Cara, os últimos serão os primeiros, viu? Eles pensando que você ia ficar baixinho, vai estar passando todo mundo. Vamos orar então no nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, nós viemos agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh Deus, eu venho pedir a Ti por essa pessoa que precisa de um milagre no seu casamento, na sua saúde, na sua prosperidade, na salvação da família. Pai, essa pessoa que está passando até por uma perseguição. Às vezes o demônio ele é covarde, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Às vezes ele vai tocar, às vezes até naquela pessoa que a gente mais ama. Aquela pessoa, pai, mais próximo. Tudo para tentar desanimar, abalar a fé da pessoa. Mas nós sabemos, ó Pai, que a sua palavra diz o seguinte, que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prosperar. E o Senhor também disse na tua palavra, oh Deus, eu contenderei que os que contenderem contigo, e os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada como coisa que não é nada. E é isso que o diabo é, o nada. E é isso que o Senhor vai fazer, o Senhor vai tornar ele nada, que já é nada. Ele vai tirar ele da vida dessa pessoa, do casamento, da família, da saúde. E eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando a ação de Satanás. E eu estou exigindo agora a saída do mal. E eu sei que vocês que ouvem, porque no mundo espiritual não há distância. Eu sei que vocês estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a vocês que saiam da vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Começa a pegar tudo que é seu, vai embora. Leva toda a sua dor, o seu sintoma, a sua doença, em nome de Jesus Cristo. Leva a sua dúvida, leva o seu medo, leva
enfermidade, sai da saúde, vai embora. E se você ganhou um presente lá na Nata, Virgem da Encruzilhada, em nome de Jesus eu desfaço toda feitiçaria, toda bruxaria, todo trabalho feito. Em nome de Jesus eu desfaço agora. Eu exijo a sua saída. Vai embora, pega tudo que é seu. Sai e não volta mais em nome de Jesus. Oh Pai, oh Deus Todo-Poderoso, põe a tua mão naquele marido, naquele filho, naquela filha, naquele parente, em nome de Jesus. Pai, abre as portas da prosperidade. Senhor, livra essa pessoa de toda perturbação, de todo laço, de toda armadilha do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor disse na tua palavra que nos livrará do laço do passarinheiro. Liberta em nome de Jesus. Eu peço quando essas pessoas chegarem em casa, a casa esteja diferente, parente está diferente, tudo está diferente, Pai. E em nome de Jesus eu consagro, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, até a pessoa que está em casa, na água que a pessoa botou, Senhor, a água que está na geladeira. Eu peço, Senhor, que o Senhor põe o seu poder agora, que destrói todo tipo de doença, todo tipo de mal. E que em nome de Jesus Cristo, todos sejam curados, todos sejam libertos, todos sejam salvos em nome de Jesus. Pai, também peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse na tua palavra que não honrarei. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus, gente. Deseja uma boa noite, seus irmãozinhos. Passem no nome do Santo. Vamos na paz do Senhor. Tá? Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã, se assim Jesus permitir, a gente não está aí. Gente, 18 horas, tá? Estou convidando todo o pessoal e o pessoal também do Face, que está aí com a gente aí. Aqui é a Rua dos Padres, 267, Vila São Luís. Tá bom? Você pode botar aí ou o seu GPS, ou aquela barrinha lá do Uber, do 99. Você vai chegar aqui na parte do Senhor. Glória a Deus. A partir das 6 horas, 18 horas, a gente vai estar fazendo um culto jovem aqui. A gente fala culto jovem porque finalidade, né, de convidar os jovens, mas é para todos, pessoal, porque a palavra de Deus, ela é para todos, para o jovem, para o idoso, para a criança, para todos. Meu filhão, Deus abençoe. Então, tá todos convidados em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe aí, tá, pessoal? Deus abençoe o pessoal no Face.